Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje estamos falando sobre a visão espiritual dos distúrbios do sono. Bom, no nosso bloco anterior nós falamos da parte clínica, da parte física dessa importância do sono e começamos a falar um pouquinho também da importância espiritual, né? Como o nosso repositor, né, de energias, também uma possível atividade espiritual. E o que mais que a gente já pode inferir, né, sobre a influência espiritual no sono? Olha, é interessante sim da influência espiritual, que eu acho que serve para nós médicos pensar em fazer trabalho, é da importância da gente criar, naquele capítulo que eu falei com você da insônia, da terapia cognitiva comportamental, né? Por exemplo, a pessoa que tem insônia, ela não tomar cafeína à noite, ela não fazer atividade física intensa no momento, não ver televisão, entendeu? Ir para a cama só na hora que tiver vontade de dormir, colocar um item aí, espiritual, o que que seja. Independente de qualquer crença, antes de dormir, ele fazer a prece dele, fazer a oração dele, porque eu acho que isso, como se nós somos, do ponto de vista assim, espiritual e corpo, ver a repercussão desse comportamento no sono, certo? E também, no acordar, a pessoa tentar criar o hábito de fazer uma oração, de fazer uma prece, ou de tomar água fluidificada. Então, assim, criar um comportamento espiritual antes e pós-sono, para ver na evolução da doença dele o que esse comportamento pode ter contribuído, entendeu? Porque a gente, assim, na insônia, a gente geralmente passa como se fosse um fichário, dia a dia, ele marca o horário que vai dormir, o horário que acorda, por que acordou, tudo. Então, assim, criar isso também, um hábito na pessoa e ver a repercussão disso no sono. A parte espiritual, ela está começando a entrar na área médica por vários fatores, né? Na parte de dor, na parte até de tratamento do câncer. Mas o sono, eu acho que ela vai ser um grande gancho para entrar a parte espiritual. Porque uma vez que nós relacionamos a nossa vida espiritual, né, durante o sono... Durante o sono. Então é até na parte das patologias, né? Então, por exemplo, uma doença que tem muito sono, que é uma síndrome, é narcolepsia, né? Que é até a parte mediúnica, muito se fala aí, que ela é dividida em 4 grandes características, né? Tipo, sonolência excessiva diurna. A pessoa cai em sono durante o dia. A qualquer hora, fazendo qualquer atividade. Aí tem um episódio motor, que é a cataplexia. Ele pode cair a cabeça, pode ser o braço, pode cair o corpo durante o dia. É como se o sono REM entrasse dentro da vigília da gente. Um outro fator que ocorre, que é muito interessante da gente estudar da parte espiritual dessa síndrome, que é as alucinações hipnagógicas, ou seja... O que seria isso? As pessoas, dependendo do termo, é alucinação na beira, um fenômeno que ela descreve no início do sono, né? Se for no final do sono, é alucinação hipnopômpica. Mas hipnagógico é o seguinte, a pessoa, ela como se está desprendida do corpo e não consegue mexer o corpo dela. Uau. Então isso do ponto de vista médico é descrito como ela teve uma alucinação hipnagógica, né? Um palavrão assim, mas é uma palavra que não reflete muito bem, que a alucinação sempre a gente lembra do lado psiquiátrico, que é uma coisa não coerente, certo? E essa não, a pessoa descreve, ela aprende até ficar calma. Tem hora que ela tem até medo de falar para o médico, que ela fala assim, doutor, eu comecei a dormir assim, eu estava em cima do meu corpo. O médico tem hora vai entender, não, alucinação hipnagógica, não dá muito papo. Mas isso é importante, porque você vê que a pessoa descreve uma coisa coerente, calma, entendeu?
E eu acho que o termo até não é muito adequado. E um outro fator que tem na narcolepsia, por exemplo, assim, da paralisia de sono, que você citou, é um termo que quando ela acorda de manhã, certo? Ela não consegue mexer o corpo dela. Eu acordei, mas eu não me mexia. Isso. O que é isso, né? Então, no início, muitas pessoas ficam até apavoradas, certo? Porque ela fica tentando acordar e o corpo está lá, inerte. Mas à medida que ela vai habituando aquilo, ela volta. Então, por isso que eu estou te falando, do ponto de vista espiritual, seria interessante essas pessoas até na hora aprender a fazer uma prece e tal, ver se ela volta mais tranquila. Ver a repercussão disso no sono. Agora, só que paralisia do sono, se você pegar na população geral, 50% tem isso. E não tem, quer dizer que tem a narcolepsia. Então, é um evento frequente. Tá certo. Bom, doutor Sebastião, esse assunto é super interessante, né? E a gente ainda tem muita coisa, né, para falar. Eu até aproveito para convidá-lo para fazer um outro programa para a gente falar um pouquinho mais sobre essa paralisia do sono, a narcolepsia, né? E até as suas relações com a mediunidade e a vida espiritual. Bom, nosso programa chegou ao final. Esperamos você no nosso próxima semana. O Dr. Sebastião falou muita coisa para a gente sobre o sono, sobre essas alterações do sono. Mas tem uma recomendação tão simples e tão fácil e que muitas vezes nós nos esquecemos. No momento que nós vamos dormir, que nós vamos adormecer, é um momento em que os nossos pensamentos ou o padrão de vibração dos nossos pensamentos faz muita diferença. Então é muito útil uma prece, uma oração no momento de dormir, porque nós elevamos os nossos pensamentos, nós elevamos a vibração dos nossos pensamentos. E no momento em que o nosso corpo adoece, o nosso espírito se liberta, nós estaremos aonde os nossos pensamentos nos levarem. Se nós dormirmos irritados, com raiva, nós estaremos acordando do lado espiritual em ambientes conturbados. E se nós estivermos vibrando harmonia, amor, nós acordaremos do lado espiritual, cercado daqueles trabalhadores espirituais que estão comungando conosco dessas mesmas vibrações. Então a importância dessa prece antes de dormir, deste asserenamento antes de nós entrarmos, né, no nosso quarto para nós dormirmos. E esse sono de qualidade, esse sono que é compartilhado, muitas vezes nosso espírito vai para um trabalho meritório, um trabalho de aprendizado durante o nosso período de sono, quando ele é bem sucedido, ele nos traz uma sensação muito boa ao acordar e ele nos traz bem-estar, nos traz saúde. Então, é só a gente seguir a recomendação das nossas mães, né, das nossas avós, rezar antes de dormir e dormir pensando no bem. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e espero também poder contar com a sua presença, telespectador, amigo do Ciência e Espiritualidade, no nosso próximo programa. Até lá! Oh